anda em volta da tua igreja, anda em volta, Senhor, do seu povo neste momento. Fala a cada coração. Anda em volta, Senhor, de tudo que vai ser feito aqui diante da tua presença. Que seja o seu agir, o seu falar, fazendo a sua vontade, através do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser usados, Senhor, como seus filhos amados, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe a todas as famílias aqui reunidas, abençoe o seu povo que está pelo caminho ainda a chegar, abençoe aqueles que ainda estão visitando, Senhor, e ouvindo a tua voz e escolhendo os seus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós já agradecemos e pedimos que o Senhor possa continuar conosco nesta noite. Amém. Pode se assentar. Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica, que vai estar ali colocada no Data Show, no Salmo 133. Quem tem Bíblia ou no celular, pode abrir a Bíblia. Salmo 133 é a palavra de Deus nesta noite. E vamos se colocar em pé novamente diante da referência de Deus e ler a palavra do Senhor de 1 a 3. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Como é bom, vamos repetir novamente esse versículo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Hoje nós podemos falar, estamos unidos na presença do Senhor. E assim que nós podemos estar todos os dias na nossa vida com Cristo Jesus. Nós vamos cantar um hino agora com o pastor 381 do Cantor Cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim
pediste em nós se cumprirá. Então o mundo inteiro a te conhecerá. Poder sentar, queridos irmãos? Assim como nós cantamos, que todo mundo possa conhecer a voz de Cristo e possa exaltá-lo e possa colocar a vida nas mãos de Deus, um Deus que nós podemos confiar, um Deus que nos une, um Deus que nos ajuda em comunhão em todo o tempo das nossas vidas. E neste momento nós vamos colocar os nossos pedidos de oração. Muitas pessoas hoje estão unidas pelo futebol, né? Ou mesmo pelo grupo antirracismo. Muitos também se reuniram hoje, nesta data, defendendo, né, essa causa, que é nobre também, né? Defender uma pessoa que passa lutas. Então, nós devemos orar por esse povo, orar que o jogo seja como Jesus Cristo, um vencedor, não só de derrotas, né? Não de problemas. Nós temos aqui um livrinho de missões, onde todas as igrejas estão recebendo, que já fala sobre um pouco do futebol cristão, que muitas pessoas têm infarte, né? Porque está lá glorificando, né, o gol, mas acaba morrendo também. E tem tristezas, e tem lutas, né, tem guerra, tem várias coisas. Então, é um povo de Deus que está ali numa hora de alegria, mas numa hora também de lutas. Então, vamos orar, né, por esse povo, para que todo mundo fique em paz, unidos, e também falem de Jesus. Há muitos que estão ali pulando, né, a guerra das trevas e não da luz. Então, vamos lembrar em nossas orações pelo povo de Deus, pelas pessoas que estão no mundo nesse futebol, nesse mês aí, né, que está todo mundo só falando de futebol agora, e logo depois vai vir Natal. E outros trabalhos também que nós vamos fazer na igreja. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar também pelos desempregados e por outras situações de enfermidade que algumas pessoas também estão passando já com a pandemia, né, Covid. Então, olha quantas coisas tem em nossa volta. Não deixamos de orar e de buscar a Deus em todo o tempo. Todos aqui que tiverem algum pedido de oração ou de agradecimento, ou mesmo pedido que só Deus pode resolver, né? Deus do impossível, se coloquem em pé neste momento, e eu vou pedir que 2 irmãos possam fazer uma oração neste momento, um pelos agradecimentos e outros pelos pedidos.
Amém. Pode se aceitar. Agora virão os avisos, pastor. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Eu tenho um aviso em especial, que é o nosso culto da comunhão, que acontece no próximo sábado, às 7 horas da noite. A irmã Fabiana, lá da PIB Dom José, estará aqui trazendo a mensagem. Nossa irmã Eliene vai dirigir o culto e tenho certeza que vai ser bênção. Então você, meu irmão, minha irmã, é mais que convidada a estar conosco no próximo sábado, nesse culto de comunhão. E ontem nós também tivemos aqui um culto de comunhão, um culto de celebração. Você percebe aí no nosso, na nossa parede aqui, a comemoração do 39º aniversário da nossa MCM. Nós celebramos ontem um culto muito abençoado e muito abençoador. Quem não veio, perdeu, não é? Alguns não perderam tanto assim, porque quando acabou os comes e bebes, sempre tem o pessoal que faz um lanchinho e leva para casa, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Muitas vezes nós fazemos isso e não prestamos atenção se todos os que estão presentes, eles participaram. A festa é para quem está na festa. É aquela história assim, olha, se fulano estivesse aqui e eu ouvir aquela mensagem. Não, a mensagem era para quem estava presente. Assim também como tudo o que é feito. É para quem está presente. Se não veio, perdeu. E perdeu mesmo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Muito cuidado que a gente precisa tomar também, né? Ontem eu lembrei de um episódio dos Trapalhões. Você que tem mais de 45 vai lembrar. Tem uma cena em que eles estão num consultório médico, tem um monte de gente assim no consultório médico. Estão esperando ser atendido. Aí tem um senhor que está dormindo e no pé dele tem uma nota de, o que seria hoje, R$100. E aí o Didi, ele olha de longe assim a nota de R$100. E aí ninguém está percebendo. Tem gente lendo jornal, tem gente lendo revista. E aí de vez em quando o médico chama a próxima pessoa, entra dentro da sala. E assim vai indo, vai indo. De repente, aquele homem que está lá, estava dormindo, aguardando a sua vez, que está com o pé em cima da nota do que seria R$100. Ele é chamado, ele levanta e entra dentro da sala. Quando ele entra dentro da sala, aquele bando de gente que estava ali, todo mundo pula em cima da nota de R$100 para pegar, né? E o Didi fica assim, né? Porque ele achava que era só ele que tinha visto a nota, né? Ele fica bobo assim, né? Não deu tempo nem de ele sair para pegar, né? Aquela briga. Quase que aconteceu isso ontem. Quando eu falei assim, gente, pode comer os doces. Olha, ainda bem que eu estava atrás da mesa. Vamos dar prioridade aos nossos visitantes. Sempre que nós tivermos um encontro desses, vamos dar prioridade a quem nos visita e vamos mostrar um pouquinho de civilidade, não é? Tem para todo mundo. Tanto é que acabou sobrou os doces, não tem maior problema, né? Você levar doce para casa, não tem problema. Sobrou pão, só não sobrou carne louca, né? Carne louca não sobrou. Olha, estava uma delícia, todo mundo se esbaldou de carne louca. Mas foi um momento de celebração, um momento de adoração a Deus, e tem que ser assim mesmo. Agradecer a todas as irmãs, principalmente as irmãs. O aniversário é da MCM, e a MCM tentou fazer o melhor possível para louvar, agradar e bendizer o nome do Senhor. E eu tenho certeza que isso foi feito. Vocês estão de parabéns, viu, mulheres? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, dando força, dando sabedoria, dando as condições necessárias para continuar louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. O aviso principal é, próximo sábado, 7 horas da noite, você está convidado a estar conosco. E neste mês de dezembro, é o mês em que nós lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
As mensagens, as músicas no mês de dezembro serão direcionadas a esta lembrança. Que você esteja presente também conosco em nossos encontros. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração. Só lembrando mais um recado que as mulheres vão cantar no próximo sábado, né, pastor? Então é bom ter mais um ensaio na quarta, Osana? Mais um ensaio na quarta-feira, às 7h, as nossas mulheres, para que a gente possa fazer o louvor digno da presença do Senhor novamente, sábado que vem, a partir das 7h, o culto. E convide outras pessoas também para participar do culto, que é um culto de comunhão, mas é um culto de evangelismo também, de famílias unidas. Então convide outras pessoas. E quem puder, traga um pratinho, porque comunhão, né, sempre tem um lanchinho. Traga um pratinho também para nós podermos ter um momento de comunhão no final do culto. Nós vamos nesse momento chamar o nosso grupo de cânticos e louvar ao Senhor alguns cânticos. Colocar em pé, porque nós estamos louvando ao Senhor. Bom estarmos aqui. Nós vamos cantar com alegria nos nossos corações. Nós estamos felizes de estar aqui na presença do Senhor, né? Estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos pedir as bênçãos do Senhor. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. E que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar
Tem o novo coração do Pai. Cante. Abre seu coração para Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que a bênção de nós vivermos em comunhão esteja sempre presente em nossas vidas. Que seja algo agradável a cada um de nós, com esse mesmo espírito. Nós vamos cantar igreja, estamos todos congregados aqui.
certamente abençoados também. E por estarmos e por sermos abençoados com uma forma de agradecimento a Deus. Não porque Deus precise, Deus não precisa, mas a casa do Senhor precisa. Você que veio preparado para dizimar, para ofertar, você poderá fazê-lo enquanto nós cantamos esse cântico. Você que nos visita, fique à vontade. Esta é, além de uma prática da igreja, um privilégio destes membros de devolver uma parte do muito que Deus tem dado a cada um de nós. Você está livre deste momento, a não ser que deseje no seu coração ofertar enquanto cantamos. Estamos todos congregados aqui. Através das nossas vidas, teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados. Estamos todos congregados aqui. Nossas vidas, teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Para louvor da tua glória, para louvor de tua glória. Vem, Senhor.
Deus e nosso Pai, louvado sejas o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela comunhão, primeiramente com o Senhor e também com cada um dos nossos irmãos. Agradecemos, Senhor Deus, a fidelidade de cada um que pôde contribuir para a tua obra, para a tua casa de oração aqui. Que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, o dinheiro de cada um aqui. Amém. Os juniores vão descer com a professora Daisy nesse momento. Passa a palavra ao pastor. Muito bem. Se algum irmão, alguma irmã puder trazer um copo d'água para mim. Obrigado, pastor Denis. Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Obrigado mesmo. Eu estou um pouquinho gripado, ou aliás, resfriado, né? Acho que não é Covid. Então, se eu ficar bem distante de vocês, é melhor. O número de casos aí, segundo os relatos e segundo quem costuma andar pelas UBS, né? Nós temos a Juliana aqui, que pode bem dizer isso. O Wesley também, né? Então, os irmãos que trabalham no setor de saúde são as pessoas mais indicadas para dizer para a gente se é ou não. E é sim, viu? Eu não trabalho no setor de saúde, mas eu trabalho no setor de serviços, prestando serviço para a Prefeitura de Taboão da Serra. Eu ando nas ruas. Comigo eu tenho 12 funcionários. E as últimas semanas não tem sido fácil. Um ou outro sempre tem faltado por problemas respiratórios. Então, nós devemos tomar um certo cuidado. Qual é o primeiro cuidado que a gente deve ter? Eu não estou dando o exemplo aqui, mas não tenha como exemplo o que eu não faço, mas o que eu digo. Né? Minha mãe falava, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Use sua máscara. Se você puder vir aos cultos com máscara, hoje, infelizmente, eu acabei esquecendo a minha. E no carro eu não tinha nenhuma. Então, se você puder usar a sua máscara, faça como nossa irmã Marilene, olha lá. Né? Ela está cuidando, obrigado, viu? Ela está se cuidando, e não só de agora, né? Ela está fazendo isso porque, em primeiro lugar, está cuidando da própria saúde. E quando a gente usa máscara, não é só por nós, né? É pelos outros também. Para evitar que outros possam contrair qualquer tipo de vírus, bactérias e qualquer coisa a mais que a gente possa transmitir. Então, faço aqui o apelo para que nos próximos encontros, todos nós, inclusive eu, o apelo é para mim também, para nós usarmos máscara dentro do possível. Tá? Dezembro, Natal, não é? Então vai ter muita aglomeração. Antes do Natal, nós temos
Copa do Mundo, certo? Já começou hoje. Então você que é equatoriano, parabéns pelo seu time, que já venceu. Quinta-feira começa os jogos da seleção brasileira. Então tenha certeza, vai haver muita aglomeração. Vai ter aglomeração no shopping, vai ter aglomeração na Casas Bahia, Magazine Luiza, porque o pessoal doido para comprar TV nova, sofá novo, o que mais? Pipoqueira nova. Então, vai ter muita gente gastando aí dinheiro que talvez nem tenha. Mercado, pessoal fazendo compra, né? Vai comprar lá sua pipoca, o seu amendoim, o seu refrigerante. Um dos nossos irmãos aqui, essa semana foi fazer compra, não tinha um determinado refrigerante. Aquele refrigerante mais escurinho, não tinha no mercado. Olha só que interessante. Aquele que não falta, né? Você sempre vai achar. É o mais caro, mas vai estar lá. Um determinado mercado da região não tinha. Pode ser questão de abastecimento. Não acredito, porque o caminhão da empresa, olha, tem muito assim, ó, andando na rua. Todo dia que eu vou trabalhar pela manhã, eu encontro pelo menos uns 3. É consumo mesmo. O pessoal consumindo bastante. Então vai ter aglomeração por causa da Copa, já teve por causa das eleições, e o Brasil é assim. O Brasil vive de aglomerações em aglomerações, não é verdade? Começa no dia 1º de janeiro, 31 para dia 1º, as nossas celebrações de Ano Novo, e aí depois vem Dia das Mães, vem... É verdade, né? Não é o nosso caso, mas sempre tem. E quando não é o nosso caso, a gente vai fazer retiro do carnaval. Então a gente vai ter as nossas aglomerações. Aí as festas juninas, Dia da Criança, Dia dos Pais, e assim o Brasil vai vivendo de festas em festas, aglomerações em aglomerações, porque o país é um país festivo. O nosso país é um país festivo. É um país alegre. É um país que gosta da união. É um país que gosta de aglomeração. É um país que gosta de confraternizar. A palavra confraternizar, ela tem o sentido de ajuntamento de amigos. O confraterno. O fraterno quer dizer esta união entre amigos. E o com é o estar juntos. O Brasil tem muito desta questão. E você percebeu que desde o início do nosso culto nesta noite, com a leitura do Salmo 133, com o hino 381 do cantor cristão, nós clamando a Jesus, o nosso pastor amado, que nós sejamos um corpo só nele. Os cânticos que nós cantamos nesta noite, tudo está envolto nesta mensagem. A mensagem que nós devemos viver em união, em confraternização. Mas isso não pode ser em nossa vida, querido irmão, querida irmã, um ato que só aconteça nestes momentos festivos. Então tem aniversário da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha neta, do meu filho. Então nós vamos fazer uma confraternização. E aí nós compramos até presentes, né? Compramos presentes para aquela data porque o protocolo social diz que nós devemos fazer assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Todo mundo faz aniversário e eu não dou nada. Porque esse é o problema do pastor. Se ele vai dar presente para um, ele tem que dar presente para todo mundo. Então, para não ter briga, então não dá presente para ninguém. Nós, por causa do protocolo social que vivemos, então nós fazemos isso. Nós lembramos, por exemplo, de parabenizar os nossos irmãos por mais um ano de vida, não é? Eu até comentei com alguém, acho que foi no meu serviço. Alguém parabenizou você hoje por mais um dia de vida que Deus te concedeu?
Parabéns, pastor Denis, mais um dia Deus te deu. Alguém falou isso para ninguém, né? Amanhã é aniversário dele. Quando se completa um ano de vida, a gente faz isso, né? Mas e quando a gente completa um dia de vida? A gente não dá valor para um dia de vida, né? Agora pense em alguém que está num leito de morte. O quanto é valoroso para ele mais um dia. Ó Deus, me dá mais um dia de vida. Quem sabe mais 2. Quem sabe mais uma semana. Quem sabe até um ano para eu celebrar. Faz parte do nosso viver e da nossa sociedade nós celebrarmos, confraternizarmos, nos alegrarmos só nas datas especiais, sendo que todo dia é uma dádiva de Deus. Todo dia é um presente de Deus. Para alguns, Copa do Mundo devia acontecer todo ano, né? Poxa, é só de 4 em 4, podia acontecer todo ano. Não, é de 4 em 4 anos mesmo. O aniversário nosso é de 12 em 12 meses, é assim mesmo. Dia das Mães, apesar de nós celebrarmos uma vez por ano, nós deveríamos celebrar todo dia. Todo dia é Dia das Mães. Todo dia é dia de lembrar das nossas mamães, sejam elas presentes ou não. Todo dia é dia de agradecer, é dia de louvar, é dia de adorar. Todo dia é dia de andar juntos. E normalmente nós não andamos juntos todos os dias. O que nos diz a palavra de Deus? Efésios capítulo 4. É um texto, talvez o texto que eu tenha mais pregado ao longo da minha vida. E eu acredito que vai fazer parte de todo o ministério, enquanto Deus me der vida. Efésios 4, de 1 a 7. Efésios 4, de 1 a 7, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Palavra do Senhor. Que Ele se digne a abençoar a palavra dEle na minha vida e na sua vida, querido irmão e querida irmã. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele exorta estes irmãos que tenham o mesmo pensamento. É algo que ele já tinha dito, e aliás ele vai dizer, né, porque o texto aparece depois, aos filipenses. Tenham o mesmo pensamento, mesma atitude. Tenham Cristo como exemplo para as vossas vidas. Ele que não usurpou ou tomou para si o direito, porque ele tinha esse direito. Ele é o Deus encarnado, mas ele não tomou para si esse direito. Pelo contrário, ele se rebaixou, ele se fez como um servo para servir cada um de nós. Hoje na nossa EBD, na nossa escola bíblica dominical, nós falávamos exatamente sobre
servir uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, para nós termos o mesmo pensamento. E, infelizmente, querido irmão, querida irmã, eu digo para você que vai ser praticamente impossível nós alcançarmos essa unidade. Por quê? A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, certo? Todos sabem disso, não é? Todos nós sabemos disso. Todos nós cremos nisso, e isso é verdadeiro. Satanás também sabe disso. Ele sabe que ele não pode destruir a igreja do Senhor. Então, o que ele fez? Ele desorganizou a igreja. Como a igreja ela é formada por pessoas, pelo ser humano, por homens e mulheres que, apesar de lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, continuam sendo pecadores. Eu e você somos pecadores. O pecado não tem mais domínio sobre nós em relação à salvação. Quando nós tivemos aquele verdadeiro encontro com Cristo Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente a Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fomos retirados do lamaçal do pecado, nós somos retirados da condenação eterna e levados para a gloriosa luz de Jesus. Só que ainda estamos vivendo neste mundo e somos influenciados por este mundo, que é um mundo pecaminoso, é um mundo caído. Não há como fugir disso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Nós precisamos nos considerar mortos ao pecado. Isso não quer dizer que nós estamos mortos ao pecado. Porque o pecado ainda tem alguma influência em nossas vidas. Satanás, sabendo disso, o que é que ele fez? Bom, eu não consigo destruir a igreja, mas eu consigo influenciar as pessoas, inclusive membros de igreja. E aí o que aconteceu? O que o homem gosta? O homem gosta de poder. O homem gosta de dinheiro. O homem gosta de prazer. Então eu vou trabalhar estas três questões nos homens, nas mulheres das igrejas, para que, de alguma forma, eu mexa nesse negócio chamado igreja. E foi assim que ele fez. Primeiramente, ele começou mexendo com poder. Não demorou muito tempo para que aqueles que estavam à frente do ministério cristão abarcassem para si a prioridade, o domínio. Isso vai começar lá com Constantino e vai se perpetuar até os dias de hoje, não é? O líder da Igreja Católica é chamado de Papa, que quer dizer pai. É o pai da igreja. E nós sabemos que o pai da igreja não é qualquer homem. O pai da igreja é Jesus Cristo. É ele que é o pai da igreja. Como o poder corrompe as pessoas, lá no ano 1000, mais ou menos, o que acontece? Uma cisão da igreja ocidental com a igreja oriental. Aí nós temos a igreja apostólica romana, Igreja Católica Apostólica Romana, e temos a Igreja Ortodoxa. É uma igreja católica também, mas é a Igreja Ortodoxa, uma divisão. Não demora muito tempo, lá no século XV nós temos a Reforma Protestante. Mais uma divisão. E aí inicia-se o que nós chamamos de luterismo. A Igreja de Lutero, a Igreja Evangélica. É lógico que a Igreja Evangélica ela sempre existiu.
mas de uma forma oficial ela começa com Lutero. E daí não demora muito tempo para aparecer outras divisões, né? A igreja presbiteriana, a igreja metodista, os batistas e assim por diante. O século XX, pensando no Brasil, principalmente na década de 70 e depois na década de 80, há assim uma explosão. O evangelho começa a ser pregado de uma forma maior. Você lembra dos jogadores de futebol? Atletas de Cristo? Isso vai começar lá com o João Leite, no Atlético Mineiro, o goleiro do Atlético Mineiro, ele se converte. E aí, pastores batistas, os atletas de Cristo é um trabalho batista. O trabalho vai alcançando os jogadores de futebol. Alguns famosos começam a se converter, isso acontece na década de 80, na década de 90. Lembra do Marcelinho Carioca? Com a faixinha 100% Jesus? Isso vai acontecer de uma forma assim, explosiva, a partir da década de 70, 80, 90. E como o poder corrompe, o que vai acontecer? As igrejas começam a se multiplicar, mas também começam a se dividir. Então você tem igreja batista, lá na década de 60, você tinha igreja batista, aí de repente tem a igreja batista regular, aí tem a igreja batista nacional, aí tem a igreja batista independente, não demora muito tempo para ter a igreja batista do sétimo dia, e assim vai. As Assembleias de Deus também. A Assembleia de Deus, em 1910, ela nasce através de 2 missionários suíços que vêm lá para Belém do Pará e vão para a Igreja Batista de Belém do Pará, e eles são expulsos da Igreja Batista porque querem forçar os irmãos ali a receberem o que eles chamavam de segunda bênção. Eles são expulsos. Então eles formam um novo ministério, onde nasce o que nós conhecemos como Assembleia de Deus, Ministério Belém. Não demora muito tempo, a igreja começa a crescer e vai para o Rio de Janeiro, e lá nasce uma nova divisão, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E daí, meu amigo, isso vai se multiplicando. Como o nome não foi patenteado, assim como o nome Igreja Batista não foi patenteado, você, se quiser, você faz um estatuto, você consegue criar um CNPJ e você, num cartório, registra o nome da igreja que você quiser. Igreja Batista das Assembleias de Deus. Se você quiser criar esse nome, pode. Se não tiver lá, pode criar. A liberdade do nosso país, tanto na liberdade de expressão, liberdade de culto, como liberdade dentro das nossas leis de criar uma empresa com isso. Você pode. Satanás, ele não consegue destruir a igreja, mas ele consegue deturpar. Por isso que eu digo para você que é praticamente impossível nós conseguirmos uma unidade. Você já com certeza já presenciou, principalmente nas avenidas, né? Você vai na avenida, tem lá um depósito de material de construção, um cabeleireiro, um bar, porque sempre tem um bar, né? O bar sempre vai ter. Não existe uma rua que não tenha. Tem um bar. Aí tem uma igreja evangélica. E às vezes tem outra igreja evangélica colada nela. Esse é o maior mau testemunho que um cristão pode dar. Não, pastor, nós estamos aqui porque nós queremos pregar o evangelho. Nós queremos que o evangelho alcance todas as nações. É melhor ter mais igrejas do que bares. Só que para o não cristão, para o não convertido, quando ele passa na frente e olha aquelas duas igrejas, para onde que ele vai? Eu vou para aquela ou vou para outra? Dependendo da situação, a pessoa vai dizer, bom, qual que faz menos barulho? Qual que tem mais música?
Qual é que tem um lanchinho no final do culto? A pessoa vai procurar por preferências pessoais, não pelo reino de Deus. Não por necessidade de conhecer a Deus, de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho. E por que isso? Porque nós não temos unidade. Eu estou falando, irmãos, da igreja de Cristo. Agora vamos pensar na igreja local. Será que isso acontece também entre nós? Infelizmente acontece. E isso é a maior tristeza. Se nós, como uma célula menor da igreja, porque a igreja local é uma célula da igreja de Cristo, sempre que você ouve, ou sempre, a maioria das vezes quando a Bíblia, o Novo Testamento fala da igreja, ela está tratando do corpo de Cristo como um todo. Em algumas questões, por exemplo, nas cartas, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está escrevendo à igreja que existia na cidade de Éfeso. Quando ele está escrevendo aos Colossenses, ele está direcionando esta carta, primeiramente, aos irmãos que congregavam na igreja que se encontrava em Colossos. E assim por diante. Isso para os romanos, para os filipenses, para os tessalonicenses e assim por diante. Não quer dizer que a mensagem dele também não tenha influência para nós. Nós estamos lendo a palavra do Senhor aqui. E ela tem informações, exortações, direcionamentos para mim e para você nos dias atuais. Ela é tão atual para nós quanto era para os leitores originais, os leitores primários, às quais havia sido direcionada esta carta. O apóstolo Paulo, falando para aquela igreja local, ele que estava preso, ele inicia esse capítulo 4 aqui, ele diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Que vocação que eu e você recebemos? Irmãos, quando eu e você encontramos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos alguma vocação. Olha só, a primeira, a vocação de sermos chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. A gente costuma ouvir isso, né, da pessoa que não conhece Cristo. Não, eu também sou filho de Deus. Eu mereço tomar a minha cervejinha. Eu mereço comer a minha picanha. Né? Tem gente que fala isso, usa até como pretexto para ganhar voto. Porque eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus coisa nenhuma. A não ser que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E aí, por sermos filhos de Deus, né, logicamente ninguém vai ficar tomando cervejinha, porque é filho de Deus. Vai dar bom testemunho e não vai tomar cerveja. Não porque seja pecado, porque essa cultura foi criada no Brasil. Beber cerveja é pecado. Não é pecado. Pecado é embriagar-se. Para dar um bom testemunho, o que a gente faz? A gente não bebe. Então a gente não toma nem o primeiro gole. A gente não chega nem perto para não dar mau testemunho. Primeira vocação que eu e você recebemos é a vocação de sermos filhos de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus, se o Rosivaldo é filho de Deus, se a Aninha é filha de Deus, se a irmã Graça é filha do Senhor, isso quer dizer que nós somos primos, né? Sim ou não? Não. Isso mesmo, Aninha. Sem dúvida. Somos irmãos. Não é por sangue. Não é porque nascemos no mesmo lar. É porque fomos regenerados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos trouxe para a gloriosa luz do Senhor. Somos irmãos em Cristo. Assim como somos irmãos dos nossos irmãos assembleianos.
assim como somos irmãos dos nossos irmãos presbiterianos, assim como nós somos irmãos dos nossos irmãos metodistas, até de católicos, até dos adventistas. Quem sabe até de testemunho de Jeová que se converte. Porque a nossa irmandade não está relacionada à denominação que nós pertencemos, ou que as outras pessoas pertencem, mas a nossa filiação com Deus. Se a pessoa teve um encontro com Cristo Jesus verdadeiramente, é claro, né, que se ela teve um encontro com Jesus lá na Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, ela não vai ficar lá. Ela vai sair. Nós tivemos aqui o exemplo no nosso culto de confraternização do mês passado. O irmão que veio trazer a mensagem aqui, ele era um ex-TJ, ex-testemunho de Jeová. E ele começou a ler a Bíblia e começou a questionar, porque normalmente quem lê questiona. Pô, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que está sendo pregado, ensinado a mim, não encontra base aqui no que eu estou lendo. E ele estava lendo a mesma Bíblia que é lida lá nos encontros, nos estudos. E aí ele pegou, sabe uma coisa? Opa, tem coisa errada. Pegou a família e foi embora. E hoje está congregando numa igreja batista, não que seja a melhor coisa do mundo, mas está louvando, adorando, servindo a Deus verdadeiramente. Porque é isso que eu e você precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele vai exortar aqueles irmãos a exatamente a eles e a nós, a todos aqueles que têm acesso a essa palavra, a sermos o contrário do que nós normalmente somos. Olha só, o versículo 2 diz para que eles sejam completamente humildes e dóceis. E aí eu falo por mim, eu não sou completamente humilde e muito menos dócil. Às vezes eu sou, às vezes não sou tanto. Isso vale para todos nós, querido irmão, querida irmã. Às vezes somos um pouco humildes, às vezes somos um pouco dóceis. Mas o apóstolo Paulo, ele está exortando aqueles irmãos a serem completamente, em todo o tempo, até dormindo, se for possível, você ser dócil. Eu sei que se você tem problema com apneia, você não vai ser muito dócil, né? Você vai roncar a noite inteira, não vai ser muito dócil. Mas temos que ser completamente dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. A gente já teve aqui uma aula de EBD com esse tema, suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar não é tolerar. A gente usa a palavra suportar com esse sentido, não é? Eu preciso tolerar, eu preciso aguentar o outro irmão. A ideia não é isso. A ideia é dar suporte, é auxiliar, é animar uns aos outros. Isso só é possível, querido irmão, querida irmã, se nós vivemos conforme as músicas que nós cantamos nessa noite. Somos corpo. Muita gente canta errado, né? A gente acertou a letra. Somos corpo. E assim bem ajustado. Porque somos um corpo ajustado. Nós somos um corpo totalmente ligado. Nós somos um corpo unido. Vivendo em amor. Nós somos uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, querida irmã. Precioso, preciosa é você para mim, querido, querida irmã. A música que nós cantamos. A gente não pode simplesmente cantar, né? Essa é uma música que a gente não pode cantar de olho fechado. Tem música que a gente canta de olho fechado. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Essa você canta de olho fechado, porque você está cantando para Deus, certo? Mas aí quando você está dizendo para o irmão, somos corpo, né, você pega na mão.
Olha, e assim bem ajustado. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Você não fecha o olho para cantar, porque é bom estar com os irmãos louvando a Deus. E assim por diante. O apóstolo Paulo nos ensina os nossos irmãos efésios, ensina a cada um de nós. Ele lembra a cada um de nós que existe só um Senhor. Versículo de número 5. Quem é esse Senhor? Pastor Nelson? Não. Pastor Joelito, presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo? Não. É um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e nosso Salvador. Há uma só fé. Não pode ter duas fé. Senão vira fezes, né? É uma só fé. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, você não pode ter dois deuses, ou dois senhores. Você não pode amar o dinheiro e amar a Deus. Porque ou você vai glorificar um e vai deixar o outro de lado, ou vai deixar o outro de lado e vai amar o outro. Ninguém pode amar a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. É uma só fé. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Há um só batismo. Pastor, mas tem dois, não tem? Tem dois batismos. Tem o batismo das águas e tem o batismo da conversão. Alguns chamam isso de batismo no, com ou do Espírito Santo. O único batismo que existe, querido irmão, querida irmã, é esse mesmo. O batismo nas águas, ele é uma expressão externa de algo que aconteceu internamente conosco. O batismo que aconteceu conosco. Quando a gente batiza nas águas, nós estamos mostrando ao mundo o que aconteceu. Ah, pastor, mas então é dois batismos. Não, é um batismo só. O batismo das águas, ele é só um símbolo. Porque se você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas você está num leito de morte e morre, e não vai para o batismo nas águas, o que acontece? Para algumas igrejas, acredite, a pessoa não vai ser salva, porque tem que ser batizada. A Bíblia não ensina isso. O batismo verdadeiro é aquele que acontece quando eu e você temos um encontro com Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo vem sobre nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho de João, capítulo 16. Ele nos convence. Isso só é possível porque nós fomos mergulhados no Espírito através da palavra de Deus. Ah, pastor, mas ele não falou em línguas estranhas. Não tem problema. Não precisa falar em língua estranha para ser batizado. O que precisa é ter um encontro com Cristo. Línguas estranhas é um dom. E na Bíblia, quando se fala em língua estranha, não está falando em língua dos anjos, ou uma língua sobrenatural. Está falando em línguas conhecidas, existentes na terra, mas que eram estranhas para as pessoas que ouviam. Se alguém entrar nessa igreja e falar chinês, não vai ser estranho para você? Vai ser muito estranho. A mesma coisa se acontecer se alguém falar russo. Vai ser muito estranho. E para algumas pessoas que não têm familiaridade, até o espanhol vai ser estranho para algumas pessoas. Se eu falar espanhol acá, muitos de vocês não vão entender. Todo mundo entendeu o que eu disse, né? Se eu falar espanhol com vocês, muitos de vocês não vão entender. Porque para algumas pessoas até o espanhol é estranho. Deus deu dom para algumas pessoas
compreenderem isso. Mas não para glorificação pessoal, para a glorificação de Deus, para a edificação da igreja, para a unidade da igreja. E aí eu volto a dizer que o diabo, Satanás, ele não pode destruir a igreja. O que ele faz? Ele deturpa o que Deus criou. Ele divide. Ele quer destruir, de alguma forma, aquilo que Deus criou para cada um de nós. Mas nós temos uma bênção grandiosa, querido irmão, querida irmã. Para finalizar, o versículo 7 diz que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. Nós recebemos a graça. Nós temos a irmã Graça lá, né? Recebemos a graça, Maria das Graças. É uma alegria ter a irmã Graça conosco. Mas mais ainda, de ter a graça do Senhor. O que é a graça do Senhor? Todos nós sabemos, né? É aquele presente que nós não merecíamos receber. É quando alguém sente o desejo, passa na frente de uma floricultura, aí vê aquela orquídea de R$150 e diz assim: eu vou presentear a irmã Usana. Nossa, essa orquídea tem a cara da irmã Usana. Então pega lá e compra e leva para a irmã Usana. Irmã Usana, por favor, me relembre o dia do seu aniversário. Dia 13 de maio. Aí no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? É por isso que está tendo esse evento aqui fora. Um irmão, uma irmã passa na frente da floricultura e vê aquela, poxa, sentiu um desejo de dar de presente para a irmã Usana, e vai lá e compra e dá de presente para a irmã Usana. Irmã Usana, é presente. Aí a irmã Usana vai falar o quê? Meu aniversário é dia 13 de maio. Por que você está me dando um presente? Não, eu não estou dando porque é o seu aniversário. Não estou dando porque estou cumprindo um protocolo. Porque eu senti o desejo no coração de presentear. E aqui eu poderia dar muitos e muitos outros exemplos. E aí eu volto a dizer, né? Alguém te parabenizou por mais um dia de vida que você teve hoje? Mais um dia de vida também é graça do Senhor. O Senhor nos agraciou, primeiramente com o dom da vida. Nos agraciou com o dom da vida eterna nele, através de Cristo Jesus. Ele nos agraciou, e aqui eu tenho que me reportar a Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ele nos agraciou com uma igreja a qual nós podemos estar juntos, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Ele nos agraciou com o poder de servi-lo. Quantos aqui não gostariam de ser funcionários do governo brasileiro? Já pensou? Muitos gostariam de ser funcionários do governo para ganhar o salário que é pago e não para fazer o serviço que é feito. Mas há pessoas que gostariam de... Não, eu queria ser assessor do presidente, assessor do governador do estado, assessor do prefeito, eu queria estar junto. Tem gente que tem esse desejo. Eu e você fomos agraciados para sermos assessores de Cristo. Que é bem maior do que esse. Uma vez perguntaram para Billy Graham: o senhor não tem desejo de ser candidato a presidente da República? Ele falou: não posso. Eu não posso me rebaixar. Como assim? Presidente dos Estados Unidos é o cargo mais importante do mundo. Eu falei: não. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não posso pegar um cargo menor do que esse.
E eu e você somos embaixadores e mensageiras do Rei. É a graça do Senhor sobre nós. Que nós possamos, querido irmão, querida irmã, viver verdadeiramente em união. Que nós possamos verdadeiramente contemplar esta graça que o Senhor nos deu, de sermos unidos, de sermos um só corpo, de termos a mesma fé e servir ao mesmo Deus enquanto nós estamos aqui na terra. Os dias são maus. O povo aí fora vai celebrar o Dia da Consciência Negra, vai celebrar a Copa do Mundo. Eles vão se reunir, vão ter esses momentos de confraternização. Mas no dia seguinte, tudo volta ao normal. E aquilo que foi vivido é perdido. Não é algo eterno, é algo temporário. O que nós fazemos aqui e o que nós vivemos aqui tem valor eterno. E que Deus nos abençoe a isso. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua fronte, eu quero orar com você. Querido irmão, querida irmã. Nosso Deus e nosso Pai, louvado sejas o teu santo nome. Obrigado a Deus pela tua palavra. Assim como o Senhor falaste aos Efésios, o Senhor falou conosco nesta noite. E nós agradecemos isso. Isso também é graça do Senhor em nossas vidas. Que possamos viver a verdadeira fé, Senhor. Que nós possamos ter o Senhor como nosso único Deus, nosso Salvador, o nosso Senhor. Que possamos dedicar nossas vidas a Ti, ó Deus. Que possamos viver em união uns com os outros, apesar das diferenças que nós possuímos, que elas não sejam maiores do que o amor do Senhor que nos une, para a honra e glória de Ti mesmo. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas palavras. Obrigado por esta mensagem. No momento em que nós estamos finalizando este culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, e esperamos que o Senhor tenha o aceito como uma oferta agradável a Ti, nós clamamos que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada, protegida pelo Teu Santo Espírito, no nosso ir, no nosso voltar, no nosso falar, no nosso proceder. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Uma boa noite a você, querido irmão, querida irmã. Não se esqueça, próxima quarta-feira, 8 horas da noite, estamos reunidos aqui para orar uns pelos outros. E no sábado, 7 horas, nós teremos o nosso encontro aqui de confraternização. Uma ótima semana a você. Você que esteve conosco em nossa transmissão, que Deus abençoe grandemente sua vida. O que precisar, estamos à disposição para ajudá-lo. Boa noite.